sejam todos bem-vindos ao segundo Conaflor. Espero que todos estejam bem. Hoje iremos dar início a esta palestra intitulada de Insetos de Importância Agrícola e Uso de Semioquímicos no Manejo Sustentável. É um tema bastante importante e que eu vivencio diariamente no meu mestrado. E falando em mestrado, irei começar a palestra me apresentando para vocês. Sou Sabrina Barros do Nascimento Rocha, engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Sou mestranda no Programa de Proteção de Plantas, atuo na área de entomologia agrícola e florestal. Tenho experiência com semioquímicos aplicados ao manejo sustentável de pragas e também na área de ecologia química e manejo comportamental de insetos. Aqui um breve roteiro da apresentação para que vocês possam acompanhar melhor. Vamos iniciar com a importância de insetos e finalizar com os semioquímicos no manejo sustentável. Bom, como vocês podem visualizar na foto, antigamente, havia realmente uma dominância de uma agricultura tradicional que é marcada pela presença de diversos insetos, diversas flores, aves frutíferas, animais, realmente um ambiente rico e diverso, com muita diversidade ambiental. No entanto, houve realmente uma transição para a agricultura moderna, que exige a simplificação extrema da paisagem em larga escala e a mudança de grandes extensões para o cultivo de única espécie vegetal, o monocultivo. E aí, nesse monocultivo, muitos insetos, muitos animais acabam se transitando também para outros locais de cultivo em busca de outras fontes de moradia, de abundância também de alimentos, locais para eles poderem se reproduzir e para propagar suas espécies. E aí, nesses locais, acabam tendo, infelizmente, a simplificação do ambiente. Portanto, precisamos, evidenciar e destacar o que seriam os insetos e a sua importância no meio ambiente. Bom, os insetos, ao falar dele, nós temos que falar da classe Insecta, que compreende o grupo de macro-organismos mais diverso e abundante do planeta, com mais de 1 bilhão de espécies descritas, representando uma engrenagem oculta que mantém o ecossistema vivo e funcional. Então, primeiramente, os insetos, eles são fontes e os principais agentes da ciclagem de nutrientes e da decomposição de matéria orgânica, atuando diretamente na fertilidade e na estruturação física e biológica dos solos. Em segundo lugar, é preciso evidenciar o papel desses insetos na polinização, que mais de 75% das espécies de plantas cultivadas que alimentam a humanidade, eles dependem dessa polinização de muitos insetos, como abelhas, moscas, besouros, borboletas, e sem eles nós teríamos um colapso na biodiversidade vegetal. E dentre essas espécies frutíferas que precisam do papel desses insetos polinizadores, nós temos o maracujá. Bom, além disso, nós temos também uso diverso de insetos nas indústrias, como a cochonilha, que é usada para a fabricação de corantes vermelhos, que é bastante conhecido, em biscoitos e outros alimentos que nós utilizamos no nosso dia a dia. No entanto, quando há a transição da agricultura tradicional para a agricultura moderna, que é marcada pelo cultivo de única espécie, acaba reduzindo drasticamente a presença de diversos insetos, de diversas espécies, e espécies essas que também têm outros papéis nesse meio ambiente. E dentre esses papéis, é possível citar, por exemplo, os insetos que atuam como predadores naturais, que são os inimigos naturais, como joaninhas, percevejos predadores, parasitoides como microvespas, que realizam o controle biológico de forma natural de muitos insetos, de forma silenciosa, regulando mais de 90% das
potenciais ameaças fitossanitárias, e, inclusive, antes que os produtores tenham conhecimento da presença desses insetos pragas, esses agentes naturais eles já realizam controle. Então, nessas áreas de monocultivos, como não tem mais a presença de muitos insetos que realizam o controle natural desses insetos, eles acabam encontrando realmente uma abundância muito grande de produtos vegetais, na qual eles são realmente específicos para essas culturas, são as culturas que eles realmente preferem, que são especializados nela, e aí, ao se deparar com abundância, eles acabam realizando danos nessas culturas. Mas o que seriam insetos pragas? A princípio, é definido como praga agrícola uma população de organismos que são capazes de causar danos às plantas e os seus subprodutos. Então, o dano ele vai vir a afetar o rendimento do produto, a sua qualidade, através de danos que são representados através do consumo do inseto, através de danos aos tecidos ou os órgãos da planta, dos frutos, das sementes, ou sucção da seiva, transmitindo muitas vezes doenças, e também através da competição por espaços e nutrientes. E aí, entende-se, então, como uma população de organismos que são capazes de reduzir a qualidade e a quantidade da oferta desses alimentos, que podem ser rações, forragens, fibras, flores, madeiras, e dentre outros. Então, além disso, os fatores que precisam ser evidenciados que favorecem a permanência e a entrada desses insetos praga nesse cultivo, e dentre eles, como principal, nós temos a monocultura, que proporciona ao inseto alimento abundante pela quebra, né, desse ambiente natural dele. Também tem o uso inadequado de inseticidas. Então, é realmente do conhecimento de pessoas da área que, quando não há rotação desses inseticidas, acaba criando, fazendo uma pressão de resistência nos insetos. Então, os insetos acabam criando uma resistência e não sendo mais controlados a esses produtos. E aí, esse uso inadequado e de forma exacerbada acaba criando, né, e aplicando uma pressão de resistência nos insetos. Além disso, para os insetos de grão armazenados, como a gente pode verificar aqui na foto, que é o Citófilos eamais, né, inclusive, nós temos o armazenamento impróprio, que nada mais é do que a falta de limpeza ou tratamento, né, dos produtos, e o inseto acaba vindo, né, e as condições ambientais propícias para a sua permanência e para a reprodução também em larga escala. E aí os insetos eles podem vir a causar danos diretos e indiretos, atacando então partes de plantas que não são comercializadas, mas mesmo assim, ao causar esses danos, eles vão afetar a taxa fotossintética das plantas, também atuam como transmissores de patógenos vegetais, como vírus, facilitando a proliferação de bactérias e desenvolvimento de fungos e outros patógenos. Então, é muito preciso a gente realmente olhar para esses insetos e compreender realmente sobre o dano que ele causa na planta e a melhor forma realmente de conhecer esse inseto e fazer o controle dele. Então, aqui nós vamos ver as principais culturas de importância agrícola, mas antes eu trouxe uma tabela com o valor bruto da produção para a gente poder discutir um pouco. E olhando para os dados oficiais do valor bruto da produção, compreendemos a magnitude do agronegócio brasileiro. Então, a soja e o milho são os grandes motores da balança comercial, gerando faturamentos na casa de centenas de bilhões de reais, e o Brasil, inclusive, alimenta uma parcela gigantesca da população mundial e exporta diversos produtos agrícolas. E aí, quando observamos esse ranking, nós visualizamos também que alguns estados atuam como potenciais motores, né, para essa produção, como Mato Grosso, Minas,
São Paulo, temos também Paraná, e aí, infelizmente, né, esses ecossistemas, eles acabam ficando fragilizados devido ao ataque severo de muitas pragas que não vão causar apenas a perca de hectares no campo, mas também ameaça a estabilidade econômica em diversas regiões. E esses danos eles podem vir a encarecer os produtos e os alimentos na mesa de muitos brasileiros e chegar também a fechar muitos mercados internos devido a barreiras quarentenárias. Mas afinal, o que é esse inseto, né? Porque esse inseto, esse componente, deixa de ser um componente neutro e extremamente preciso e transforma em inseto praga. Bom, no ponto de vista técnico e ecológico, o inseto ele só ganha esse status quando sua densidade populacional cresce a ponto de romper o chamado de nível de dano econômico, ou seja, quando o prejuízo financeiro que ele causa na cultura supera o custo financeiro de controlá-lo. Então, muitas vezes, os produtores eles acabam evidenciando nos cultivos muitos insetos que, mesmo aplicando controles químicos, inseticidas, eles não conseguem romper com os ciclos da praga, eles não conseguem controlar esses insetos e eles continuam a fazer e ocasionar esses danos na cultura. Então, vamos aqui falar um pouquinho de algumas culturas e dos insetos que causam alguns danos para elas, né, para danos econômicos. E a primeira cultura, e uma das principais culturas aqui no Brasil, né, é a soja, que é uma commodity brasileira agrícola e um dos produtos mais exportados pelo país, né? E o Brasil está entre os maiores produtores e exportadores mundial de soja, destacando-se o estado de Mato Grosso, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul como os motores, né, das produções da soja. E aí a soja ela vai movimentar bilhões de reais anualmente e exercer forte influência na economia nacional. Os seus grãos eles possuem elevado teor de proteína e óleo, sendo amplamente utilizado na alimentação humana e também animal, porque através da soja é feita a produção de farelo, que são feitas rações para diversos animais. É feita a produção de óleo vegetal, que eu tenho certeza que está presente em sua mesa, a fabricação de alimentos como leite de soja, tofu, proteína vegetal, e além disso é feito o uso de cosméticos como tintas e produtos farmacêuticos. E além disso, ela possui, né, uma grande importância nas exportações brasileiras, porque contribui diretamente para o saldo de balança comercial do Brasil. No entanto, alguns insetos pragas acabam ameaçando, né, a permanência e a evolução desse cultivo de soja. E entre o primeiro é preciso destacar a Chrysodestes, que a Chrysodestes includens, que é conhecida como a falsa largata mediadeira. Ela se move semelhante a um palmo, né, mais ou menos assim, e é através desse comportamento dela que os produtores conseguem diferenciá-la e conseguem fazer realmente o controle, monitoramento. E aí é uma largata que causa danos principalmente na folhagem, alimentando-se do tecido foliar e reduzindo a área fotossintética da planta. E além disso, o ataque começa no terço médio e inferior da planta. E muitas vezes, quando o produtor nota o dano na parte superior, a planta já está severamente comprometida, infelizmente. Essa praga possui uma grande voracidade. Além disso, ela possui um impacto muito grande na produtividade, porque ela reduz drasticamente a área foliar e a capacidade da fotossíntese da planta, né? Prejudicando o enchimento de grãos e a produção geral. Como segundo lugar, destaquei também a Euquistos hirus, que é um dos percevejos mais importantes da cultura, que ao atacar as vagens de formação em adultos, os adultos e as ninfas, eles perfuram e sugam os grãos, causando deformações, reduzindo o tamanho desses grãos e também causando no menor teor de óleos e nos chamados grãos xoxos pelos produtores.
e aí acaba também causando uma redução drástica da germinação, porque ele afeta, né, o vigor e aí enfraquece o embrião. Retenção também foliar é um dos danos causados, que as toxinas injetadas por esse inseto praga durante a alimentação impedem a queda natural das folhas e o amadurecimento uniforme da planta, o que retarda a colheita e também aumenta a umidade dos grãos, causando a entrada, criando, né, um ambiente propício para a entrada e permanência de outros agentes, outros insetos, pragas e também vírus e bactérias. Temos também a Anticassia gematelis, que é uma das pragas também importante, é uma lagarta que vem a se alimentar das folhas e causar uma intensa desfolha quando está em uma população muito grande. E esses danos podem ser tanto na fase inicial quanto avançada, tendo infestações severas ao atacar os peciolos, hastes e estruturas reprodutivas, prejudicando principalmente o enchimento de grãos e causando o rendimento, reduzindo o rendimento da lavoura. E aí ela vai ter uma coloração que vai de um verde claro para um verde escuro também. Bom, dando sequência às principais produtos agrícolas do Brasil, nós temos o milho, que é uma das culturas mais tradicionais e estratégicas da agricultura brasileira. Sua produção ocorre praticamente em todas as regiões do Brasil, tanto aqui em Alagoas, como no Mato Grosso, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, e o Brasil está entre os maiores produtores mundiais de milho, principalmente devido à expansão da safrinha, que aumentou significativamente a produção nacional. Bom, o milho ele é a principal fonte energética de rações animais, e aí ele é fundamental também para a avicultura e a suinocultura. Tem importância na segurança alimentar. Através dele também é feito a utilização industrial e também subprodutos como milho, canjica, pipoca. Também é fabricado amidos e xaropes, produção de óleos e fabricação de etanol. E aí tem alguns insetos pragas que acabam, né, acometendo as produções de milho, como por exemplo a Spodoptera. Inicialmente, quando a Spodoptera fugiperda, ela apareceu no Brasil, ela causou um grande rebuliço, uma preocupação muito grande nos produtores, porque eles não sabiam como controlar esse inseto praga. Eles tentaram de todas as formas, e mesmo assim, esse inseto não apenas causava dano nas produções de milho, mas também de soja, de algodão, de arroz, de sorgo. E aí foi muito difícil realmente fazer um controle eficaz dessa praga, mas através de muitos estudos foi possível conhecer o comportamento dessa espécie e fazer o controle eficaz. E aí ela causa uma perfuração de folhas, destruição do cartucho, então por isso ela é conhecida como largata do cartucho do milho. Ela reduz o crescimento da planta e ataca também as espigas, causando redução da produtividade. Nós temos também a Dalbulus maides, que é uma cigarrinha do milho, é um inseto sugador muito importante por transmitir doenças para a cultura, e dentre os principais danos nós temos as transmissões de enfesamentos, redução no desenvolvimento da planta, espigas menores e queda severa na produtividade. Tem também o Citófilos eamais, que é a da imagem do início que eu exemplifiquei, que é uma praga de grãos armazenados. Então, ela vai realmente causar dano em todo o seu ciclo. É um besouro, né? Coleóptero. E aí, ele vai atacar os grãos armazenados. Tanto o adulto quanto as larvas vão perfurar e destruir o interior da semente, causando a depreciação da qualidade comercial e contaminação por fezes e proliferação de fungos. Dando sequência, nós temos a cana-de-açúcar, que também é uma das culturas muito importantes no Brasil. E aí essa cultura possui enorme relevância energética e industrial, sendo cultivada principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. E os seus principais produtos derivados são açúcar,
o etanol combustível e também a biomassa para geração de energia elétrica. Também tem muitas bebidas que são advindas da cana-de-açúcar e o bagaço dela é utilizado na produção de energia em usinas, tornando a cultura bastante importante para a geração de energia renovável e sustentável. E, além disso, o etanol produzido pela cana contribui para a redução da emissão de gases poluentes, sendo considerado um biocombustível menos agressivo ao meio ambiente. E dentre os insetos da cana-de-açúcar, nós temos a Dianthrea saccharalis, que é conhecida como a broca de açúcar, e aí é uma das principais pragas, perfura o como da cana, como a gente pode verificar, né, na foto, e forma galerias internas que prejudicam o desenvolvimento da cultura e causa danos como perfuração, redução do peso, diminuição da produção e também a entrada de fungos e doenças secundárias. Além disso, é uma praga que é muito importante porque os danos acabam sendo ocasionados dentro da própria cultura, né? Em segundo local, nós temos a marranava fimbriolata, que é conhecida como a cigarrinha da raiz, que tornou-se uma das principais pragas da cana-de-açúcar, principalmente após a redução das queimas do canaviais, tendo danos indiretos na fase ninfal. Então, as ninfas vivem nas raízes, sugando a seiva, injetando toxinas, debilitando a planta, reduzindo a absorção de nutrientes, causando a diminuição de entrenós e afetando diretamente a cultura devido à espessura do como, que é drasticamente reduzido. E também tem alguns danos indiretos, como afetar também o perfilhamento e redução do peso da cana, algo que não é de jeito nenhum querido pelos agricultores, né? Há uma luta muito grande para fazer o controle desse inseto, justamente por esses fatores. E, além disso, através da sucção da seiva, ele vai favorecer a entrada de outros micro-organismos. Nós temos também o Cytophilus levis, que é um besouro da ordem Coleóptera, que causa sérios danos à cultura. Ele vai atacar a base da planta e os colmos subterrâneos, comprometendo o desenvolvimento da cultura. E aí ele vai perfurar o rizoma, destruir a base da planta e também causar falha no canavial. Bom, na cultura do algodão, por último, né? E mais não menos importante, ele também é uma das importantes commodities agrícolas, principalmente para o setor textil. E aí o Brasil tem entre os maiores produtores e exportadores de algodão de alta qualidade. E aí ele é muito utilizado para a fabricação de roupas e tecidos, produção de óleos de algodão, uso de caroço também na alimentação animal, fabricação de produtos hospitalares e também industriais, como o próprio algodão que nós utilizamos, né, em nossa mesa. E dentre os insetos do algodão, nós temos o bicudo do algodoeiros, que é autônomos grandes. Então, quem é da área da ecologia, da entomologia, conhece muito bem esse inseto, né, devido às suas propriedades biológicas. Então, esse inseto ele vai causar danos se alimentando dos botões florais do algodão, depositando seus ovos nas maçãs e causando queda das estruturas reprodutivas. E ele pode vir a causar um dano de mais de 70% nas lavouras. E aí as fêmeas ela vai perfurar o botão e depositar os seus ovos e selar esses ovos com uma secreção para protegê-los justamente da ação de outros insetos. E devido a isso, né, as flores atacadas ganham formato anormal, como se fosse realmente um balão. E aí essas perfurações danificam as fibras, também as sementes em desenvolvimento. E além disso, a maçã ela não vai se abrir corretamente, ficando com a coloração mais escura e mais tarde apodrecida. Também temos a Bemisia tabaci, que é uma praga sugadora do algodão e de diversas outras culturas.
e aí os adultos e na fase também das ninfas vão sugar os nutrientes do floema, enfraquecer a planta e causar amarelecimento, nanismo e queda prematura da folha. E além disso, vai transmitir viroses e como mais de 100 espécies de vírus, especialmente os grupos do gemivírus. E aí ele vai ser um inseto praga também de outras culturas como tomate, soja, e causar quebra de safra de até muitas vezes 100%. Nós temos também o Óceas nobibelus, que é o percevejo rajado, que é uma praga agrícola chave que suga a seiva de culturas como o algodão e o café. E os danos da sucção de tecido causam a queda de botão floral, na deformação de maçãs e manchas nas fibras também do algodão. Temos o Apsigosip, que é um pulgão do algodão, que é uma praga sugadora bastante comum, que causa danos diretos e indiretos, como a sucção extensa das seivas e também a transmissão de viroses, sendo vetor de mais de 50 doenças virais. Bom, então nós verificamos que o milho, a soja e a cana-de-açúcar são culturas fundamentais para o agronegócio brasileiro e possuem grande impacto econômico e social. E essas culturas, elas contribuem para a geração de empregos, exportações, produção de alimentos, e sendo o Brasil como um dos maiores potências, né, agrícolas do mundo. E aí, para o manejo desse inseto, é utilizado o manejo integrado de pragas com monitoramento, com controle biológico, controle cultural, comportamental e uso racional também de produtos químicos. E aí eu botei aqui uma imagem para vocês verificarem que, apesar de tudo, tem muitos insetos que adotam comportamentos que são bastante peculiares e que dificultam o monitoramento e controle, e que por isso é adotado, preferido e buscado diversas formas de controle para esses insetos praga devido a alguns hábitos que eles possuem. Aqui nós temos o inseto praga B, Fratella espumaro, que é uma pequena vespa de 7 a 8 milímetros. Essa pequena vespa, ela vai ficar realmente acondicionada dentro da graviola, pois as fêmeas, elas efetuam a postura dentro da semente da graviola, ficam protegidas lá no furo. Então, mesmo que usado inseticidas, não é possível fazer o controle dessa praga, uma vez que as fêmeas consigam efetuar a postura e deixar esses ovos dentro da graviola. E aí cresce a busca por práticas de controle e monitoramento de pragas agrícolas que sejam ambientalmente seguros e também que sejam economicamente viáveis para insetos que tenham esses hábitos e também para outros insetos na quais, mesmo utilizando outras formas de controle, felizmente não seja possível fazer um controle realmente viável da sua cultura. E dentro dessa prática, nós temos a utilização da ecologia química aplicada. Então, diante desse desafio tão complexo, a ecologia química aplicada através de semioquímicos vem como uma nova alternativa para o controle desses insetos. Mas então, o que seria, né, a ecologia química? Bom, os insetos, eles possuem sua própria forma de comunicação, que são mediadas por sinais químicos. Então, os sinais químicos, eles podem ser mediados, né, por diversos insetos, e eles são responsáveis também por diversas ações dos insetos, por diversas formas de comunicações, que são responsáveis por interações, e através disso é feita uma base para soluções sustentáveis. Bom, dentro da ecologia química, nós temos os semioquímicos, que são os sinais químicos, que são substâncias químicas secretadas por um indivíduo e que, através dessa secreção, permite a comunicação com outros indivíduos da mesma espécie, transmitir então a mensagem química
que tem por objetivo transmitir um determinado comportamento para outros insetos. Então, dentre os semioquímicos, nós temos os feromônios, que são mensagens transmitidas para indivíduos da mesma espécie. Nós temos também os aleloquímicos, que são sinais químicos transmitidos para organismos de uma espécie para espécie diferente, sendo cairomônios os que beneficiam o receptor e também o emissor, como, por exemplo, as abelhas, né, fazendo a polinização. Nós temos o alomônios, que vai beneficiar o emissor e prejudicar o receptor. Então, infelizmente, quando a planta emite alguns compostos voláteis, acaba sendo atrativos para alguns insetos que acabam localizando essas plantas e fazendo, né, utilizando elas como forma de acasalamento, de alimentação, como, por exemplo, os insetos nas cultivares, né, como milho, soja, Spodoptera no milho, acaba sentindo esses sinais químicos emitidos por essas plantas e localizando elas, então são denominados alomônios. Nós temos também os sinomônios, que beneficiam do emissor e não o receptor. Por exemplo, a planta, quando ela percebe que ela realmente está em uma situação de perigo, ela acaba emitindo alguns compostos que acabam repudiando, que acabam afastando alguns indivíduos, alguns insetos, e esses odores podem até acabar transmitindo alguma reação para insetos e afastando eles e fazendo com que eles não prefiram mais aquela planta, se alimentar delas. E também tem o Epiconômios, que está sendo uma área bastante explanada, que vai beneficiar o emissor e prejudicar o receptor. Bom, os feromônios, eles podem ser utilizados de diversas formas. Então, como eu mencionei anteriormente, através de feromônios, os insetos conseguem fazer atividades principalmente essenciais no seu dia a dia, como, por exemplo, quando eles querem se reproduzir, fazer o acasalamento, quando eles querem fazer também uma agregação, quando querem sinalizar sinais de perigos. Então, eles são responsáveis por diversas ações diárias desses organismos. E através do conhecimento de quais são esses compostos químicos, através desses compostos, é possível modular o comportamento desses insetos e utilizar a nosso favor, como, por exemplo, quando a gente consegue capturar esses compostos químicos emitidos pelos insetos, a gente pode utilizar a nosso favor no monitoramento, fazendo detectando a presença desses insetos, acompanhar populações, auxiliar também na tomada de decisões, fazer a captura massal dos insetos, utilizando os feromônios de agregação, como, por exemplo, o Rhicophoros palmarum, que a gente vai atrair esses insetos através desses compostos e também fazer a redução da população deles. E o melhor desses feromônios é que eles são responsáveis apenas por fazer o controle de insetos da mesma espécie, então eles não vão causar prejuízo para outros insetos como inimigos naturais e nem causar danos ao meio ambiente. E outra tática é a confusão sexual, que é justamente soltar alguns compostos químicos em diversas armadilhas, por exemplo, em pomares, para fazer uma confusão, fazendo com que os machos e fêmeas eles não consigam copular e, através disso, acaba reduzindo a população desses insetos pragas, porque eles não conseguem se encontrar e fazer essa reprodução. E aí, realmente, esses sinais químicos, eles funcionam como um idioma próprio dos insetos e é bastante fundamental e é uma alternativa promissora atualmente para o controle desses insetos. E aí eu tenho aqui, né, exemplificando a imagem, como funciona o mecanismo da confusão sexual. Então, a gente evidencia nas cultivares do milho. Então, a gente põe, né, as armadilhas com o feromônio e o macho ele vai seguir esse rastro químico
como se através das formulações sintéticas do feromônio, e aí ele vai acabar acasalando realmente, mas em outros locais de cultura. O ambiente sado realizado. Bom, o mecanismo da confusão sexual há uma confusão sexual porque acaba saturando o ambiente, confundindo os machos e fêmeas, eles acabam não localizando o odor e acaba impedindo que esses insetos consigam realizar a cópula e a reprodução e diminuindo a população desses insetos. Então, a gente não quer realmente dizimar as populações desses insetos, mas sim reduzir para que eles não consigam vir a causar danos nas culturas. E aqui eu pus um slide para falar um pouquinho mais de como é que a gente faz, como a gente descobre, como a gente coleta esses compostos químicos. Então, basicamente, os insetos eles possuem quantidades enormes de compostos químicos e cada um deles são específicos, por exemplo, para ações de alerta, de agregação, de reprodução sexual, e muitos deles têm quantidades pequenas e também quantidades maiores. Então, é preciso realmente fazer a caracterização desses compostos químicos para que a gente possa utilizá-lo no monitoramento e controle da praga. Então, primeiramente, a gente faz a extração dos compostos voláteis dos insetos com uma técnica de headspace dinâmico e através dessa coleta de compostos voláteis, a gente vai utilizar como, por exemplo, o FID, que é a caracterização dos componentes dos semioquímicos, né, através da técnica de cromatografia gasosa acoplada ao detector em chamas, e aí a gente vai fazer a separação desses compostos, e aí depois que a gente faz a separação com esse injetor, a gente segue para análise na caracterização desses compostos através da espectrometria de massas acoplada à cromatografia gasosa do FID, e aí a gente consegue caracterizar esses compostos através de uma biblioteca que é acoplada ao massas, né, a esse equipamento, e também através de cálculos. E aí após isso a gente segue para etapas como olfatometria e aí também eletroantenografia, que é para verificar se esses compostos são bioativos, ou seja, se eles contêm e se eles são capazes de emitir respostas aos insetos. E aí, após isso, a gente segue para testes em campo e em laboratório para verificar os resultados de coleta desses insetos. A gente consegue realmente ter uma eficiência boa da coleta desses insetos. Então, aqui, né, como vai funcionar a armadilha, tendo o pressuposto que a gente conseguiu encontrar um composto bioativo. Então, a gente vai inserir esse composto em septos, em armadilhas, que vão ser diferentes para diferentes espécies de insetos. Então, aqui nós temos lepidópteras. Então, o feromônio, ele é inserido em um septo, aí na armadilha, e ele vai ser liberado no ambiente de forma controlada. A dosagem vai depender do inseto, e aí o inseto ele vai perceber o odor a longa distância. Então, quando se trata de lepidóptera, eles conseguem ter um alcance maior, né, desses compostos voláteis. E aí, ao entrar na armadilha, o inseto ele acaba sendo capturado e fica colado nessa armadilha adesiva. E a gente acaba coletando uma quantidade bastante legal de insetos e diminuindo a ocorrência deles em campo. E aí, através disso também é feito o monitoramento populacional, ou seja, a gente consegue saber quando o inseto ele acaba tendo a presença em regiões de cultivo, quantos insetos tem, né? Se eles estão abaixo do nível de dano econômico, se eles estão acima, quais medidas a gente pode tomar para o controle antes que venha realmente a utilizar os inseticidas, né, para o controle desses insetos. Bom, e aí eu venho também
com os insetos que eu mostrei, os insetos pragas anteriormente, mostrar que a alternativa realmente é eficaz dos semialquímicos. Aqui nós temos o Anthonomus grande, que é o bico d'água-doeiro. Já foi descoberto o feromônio dele, da Spodoptera fugiperda, da Diantrea, do Stenoporus levi, e todos eles foram identificados e atualmente são utilizados no controle desses insetos através de usos de armadilhas com feromônios. Muitos deles são sexuais, outros também são de agregação, só para vocês verificarem que realmente é uma alternativa que é possível. Atualmente, há registrado realmente mais de 100 compostos de insetos já descobertos, né, de espécies, e é uma alternativa em um campo que tem realmente sido muito apreciado e buscado, e aí é uma vantagem muito grande, né? Então, ele se destaca por ser bem específico. Então, o feromônio sintético formulado para agrônomos, por exemplo, só vai atrair indivíduo dessa espécie. Isso significa que ele não vai ter impacto em abelhas polinizadoras, joaninhas e outros inimigos naturais ou outros insetos ou animais no meio, né, no agrossistema. E aí, como a gente pode verificar também, né, em segundo lugar, também a gente opera com baixas dosagens, ou seja, uma dosagem extremamente baixa, e aí diferente, né, de outros métodos de controle que causam prejuízos ambientais a níveis muito grandes. Eles possuem baixa toxicidade, muitas vezes é até mesmo nula. E aí, por fim, né, são ferramentas cruciais no manejo de resistência de insetos. E aí, os semialquímicos, ele alteram o comportamento e não possuem um sítio de ação com neurotóxico clássico, como muitos inseticidas, e eles também não vão causar resistência de insetos. E aí é uma reflexão muito grande para a gente, né? Como a transição para um modelo agrícola produtivo e de alta performance tecnológica exigem a consolidação do manejo integrado de pragas. E a ecologia clínica, ela vem crescendo, né? E esse uso estratégico de semialquímicos promove não apenas esse controle de inseto, mas também ele também atualmente é indispensável para a gente alcançar desenvolvimento sustentável e diminuir também o uso abusivo de inseticidas sintéticos. E aí faço questão de ressaltar que os semialquímicos eles expandiram as fronteiras e hoje salvam milhões de hectares de floresta plantadas no Brasil. E aí o monitoramento e controle desses insetos atualmente é possível e há um futuro muito promissor com a ecologia química e decodificar, né, esses códigos químicos do inseto manejar também a ciência e inteligência. E tem as considerações finais dos semialquímicos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Aqui no QR Code vocês podem encontrar as referências e aqui abaixo o meu contato. Agradeço também ao evento pela minha participação. Qualquer dúvida é só me contatar no e-mail. Gratidão.